Se você acha que essa hipótese tem problemas, por que não discute com meu irmão? Ao ouvir essas palavras, o rosto de Flávia ficou muito desconfortável, sabendo que falar assim com uma senhora idosa e orgulhosa como Flávia poderia ser rude. Adele não hesitou em se desculpar imediatamente e esperava que ela relevasse. O comportamento tático de Adele fez Flávia tremer de raiva, mas a deixou sem palavras. Somando-se a isso, estava a risada de Cesar, fazendo Flávia se sentir extremamente envergonhada. Flávia rapidamente se virou, dizendo que tinha outra reunião para atender, e se desculpou. Ela puxou o chapéu para baixo para cobrir o rosto e desapareceu tão rapidamente quanto uma rajada de vento. Cesar parecia muito divertido e sorriu, elogiando Adele. Eu nunca esperava que minha irmã pudesse fazer isso. Adele não sabia o que Cesar realmente queria dizer com essas palavras, mas ainda assim agradeceu. Assim que Adele terminou de falar, a voz de Cesar assumiu um tom zombeteiro. Mas minha irmã não tem uma personalidade muito flexível. Tem. Se ignora Flávia deve ter tido um momento difícil com você. Cesar exibiu um sorriso brilhante, insinuando que Flávia poderia ter tido um tempo mais fácil se Adele tivesse ouvido ela. Cesar falou: Lady Flávia é mais compassiva do que parece. Adele, com os olhos bem abertos. Adele perguntou: você quer dizer que eu deveria agir mais lamentável? Cesar sorriu: lamentável? Você já é lamentável, tendo vivido uma vida difícil desde a infância até agora. Mesmo que isso seja apenas uma atuação. O que há de errado com isso? Você sabe quais ações são as escolhas certas. Não sabe? Cesar deliberadamente se inclinou perto do ouvido de Adele e sussurrou: não sabe? Adele olhou para seu reflexo nos olhos do homem à sua frente. Ela pensou consigo mesma: este é certamente um desafio difícil. Ela se curvou profundamente e se desculpou. Ela entendeu que seu irmão estava testando sua reação. Então ela tinha que se esforçar para ser a irmã perfeita aos olhos dele. De repente, vendo Adele tão obediente, Cesar não respondeu, mas se virou. Ele não esqueceu de deixar um aviso: as pessoas perdem o interesse rapidamente. Adele olhou fixamente para a figura de Cesar se afastando, ainda sem entender completamente suas palavras. No dia seguinte, Ebony levou para uma sala onde Lady Flávia já estava esperando. Esta foi sua primeira lição. Parecia que Flávia ainda estava chateada com o dia anterior. Ela respirou fundo e começou com uma voz severa: Adele Bonaparte. O nome Bonaparte não é um que deve ser usado casualmente por alguém da sua estatura. Para que a grande estrela azul seja pendurada em seu peito, até a deusa do mar franzir-lhe a testa. Mesmo que Lord Cesar me force a fazer de você uma dama. Você precisa aprender uma lição especial primeiro. Então, Flávia ordenou: ajoelhe-se. Adele ficou chocada: com licença. Flávia apontou a régua de madeira em sua mão diretamente para o rosto de Adele. Você não me ouviu? Ajoelhe-se. Adele ficou hesitante. Flávia sempre teve intenções maliciosas em relação a Adele pelas costas de Cesar. Talvez ela desprezasse Adele por ser apenas uma engraxate e não uma nobre. Ela queria que Adele suportasse tormentos. Apesar de saber tudo isso, Adele ainda seguiu as ordens da senhora Flávia. Para uma engraxate que já havia experimentado tanta humilhação, ajoelhar-se diante de alguém não era nada. Flávia ficou completamente surpresa com sua obediência, mas continuou a insultar Adele colocando um pé em sua coxa. Ouça com atenção. Você é uma mercadoria, e tudo o que precisa fazer é ser vendida silenciosamente para a família della Valle. Se você quiser mais do que isso, se tornará comida para os tubarões. Flávia apontou diretamente para Adele e ameaçou: estou lembrando você do seu lugar. Entendeu? Adele respondeu: sim, senhora. Vendo que Adele parecia ter sido subjugada, Flávia permitiu que ela se levantasse para começar a lição. Hoje, Adele aprenderia a andar de maneira nobre e recebeu um par de sapatos novos. Adele ficou muito empolgada ao ver os sapatos. As palavras duras da professora não podiam mais penetrar em seus ouvidos. Adele estendeu a mão para tocar os sapatos, sentindo alegria em seu coração. Estes são meus sapatos novos. Ela não podia esperar mais e os experimentou imediatamente. Mas logo Adele percebeu que algo estava errado. Os sapatos eram tão apertados que seus dedos gritavam de dor.
Flávia mostrou uma expressão muito satisfeita. Levante-se rapidamente. Você deve continuar andando. Começando daqui até lá até eu dizer para parar. Os gritos lamentáveis de Adele ecoaram enquanto ela caía no chão. Ela rangeu os dentes. Seu corpo tremendo de indignação. Eu não posso mais andar. Assim que terminou de falar, os sapatos apertados foram jogados diretamente no chão por Adele. Flávia zombou. Mostrar tal atitude na primeira lição claramente significa que você não quer estudar corretamente. Ela apontou diretamente para o rosto de Adele novamente e gritou: Você nunca poderá se tornar um membro da família Bonaparte. Saia daqui. O rosto de Flávia revelou um olhar triunfante. Claramente, este era o interesse que César mencionou. Flávia atormentava os outros para satisfazer sua própria vaidade. Mas não importava o quanto ela gritasse e xingasse. Adele ainda completou a lição de maneira mais adequada. Isso deixou Flávia muito zangada. Ela avaliou silenciosamente: andar com sapatos tão pequenos por horas sem uma única reclamação? Flávia havia perdido toda a paciência. Ela se virou para a empregada e ordenou: Ebony, vá lá fora por um momento. Ebony se curvou respeitosamente e respondeu: Sinto muito. Signora. O jovem mestre me instruiu a sempre ficar ao seu lado. Flávia respondeu: Vou discutir isso em particular com o Lord César. Isso não é um castigo. Juro pela honra da família Loredan. Ebony hesitou ligeiramente, mas então decidiu sair da sala para dar a Flávia e Adele um espaço privado. Flávia olhou bruscamente para Adele e foi direto ao ponto. Ei! Você, engraxate. Vou ser direta. Saia desta mansão. Adele respondeu: Essa não é a intenção da pessoa que me trouxe aqui. Flávia interrompeu Adele: Agora sou eu que estou te dizendo. Comparada à família Bonaparte, a família Delaval não está no mesmo nível. Mas ainda é melhor do que uma pessoa preguiçosa e vulgar como você. Saiba o seu lugar e saia daqui. Se o fizer, sua segurança será garantida pela família Loredan. Você também receberá uma quantia generosa de dinheiro. Adele respondeu diretamente: Madame, você quer que meu irmão se case com Lady Lucrezia? Não é, Flávia? Tendo seus pensamentos adivinhados, arregalou os olhos para Adele. Eu pensei que você tinha vindo aqui a pedido do meu irmão. Mas isso não parece ser o caso. Dito isso, Adele saiu e fez questão de informar a Flávia que contaria a César sobre essa conversa. Flávia imediatamente gritou: Esse é o desejo da senhora deste lugar. A promessa entre as famílias Delaval e Bonaparte pode ser muito antiquada e desatualizada. Mas sem ela, Lord César concordaria em se casar. Muitas mulheres o cercaram, mas ele ainda age de maneira infantil e se recusa a se estabelecer. Não podemos deixar isso continuar. Você entende agora? Você está apenas lutando uma batalha perdida. Adele se curvou e agradeceu, mas afirmou firmemente que não seguiria as palavras de Flávia. Isso fez Flávia perder a paciência. E ela gritou: Você quer mais dinheiro? Não é? Adele respondeu lentamente: Não. Eu só, realmente gosto da comida aqui. Pensando em croissants e bolos de creme de morango. As bochechas de Adele coraram. E ela queria comê-los imediatamente. Flávia franziu a testa em confusão. O quê? Adele continuou: Dinheiro e o futuro são coisas muito luxuosas para mim. Para alguém que tem que se preocupar com cada refeição todos os dias. Uma promessa de futuro não é nada mais do que uma ilusão. Não vale nem uma refeição. Flávia sentiu nojo do pensamento de Adele. Mas Adele não negou porque ela tinha vivido uma vida tão humilde. Preocupando-se com cada refeição com algumas poucas moedas. Adele levantou seu vestido e respondeu respeitosamente: Não importa qual oferta você me faça. Eu não deixarei a casa Bonaparte. Saindo da sala de estudos, Flávia não conseguiu esconder sua raiva. Em sua mente, Flávia pensou: embora Adele esteja usando sapatos apertados e sinta uma dor extrema, ela ainda parece elegante e calma. É absurdo. Mas por que a visão de Lord César estando próximo daquela engraxate imunda continua assombrando minha mente? Flávia rangeu os dentes ao imaginar aquela imagem repugnante. Mas estava determinada a não desistir. Eu devo encontrar outra maneira rapidamente. Desde o primeiro dia em que Flávia veio ensinar Adele. Uma semana se passou. Adele aprendeu muitas coisas, como pronúncia, oratória, etiqueta,
Como se tornar uma dama da alta sociedade. Como recusar graciosamente um convite de um cavalheiro e, mais importante, como se comportar elegantemente. Ebony também sabia que Adele estava suportando a dor de usar aqueles sapatos pequenos. A empregada estava muito preocupada com Adele, mas não sabia como ajudá-la. Ebony tentou consolá-la, o fato é que a SRTA. Flávia também sabe que sua postura já é perfeita. Você absorve as lições muito rapidamente. Como se fosse inato. Embora você tenha aprendido apenas uma vez. Olhando para seu comportamento agora. Ninguém pensaria que você pertence à classe baixa. Adele estava muito grata pelo encorajamento de Ebony. De repente, ao longe, havia um grupo de damas reunidas, conversando e rindo alegremente. Acontece que eram enviados do Império Orquenina. Alguns dias atrás, o segundo príncipe de Orquenina ascendeu ao trono. A pessoa que apoiou o segundo príncipe a ascender foi ninguém menos que Lord Cesar. Este foi um apoio significativo porque o segundo príncipe não tinha um forte apoio. Mas no final, ele alcançou seu objetivo. Para retribuir esse favor, o novo imperador deu a Lord Cesar um presente. É por isso que a mansão está tão animada. Adele adivinhou que a assistência de Cesar a este imperador também elevou seu próprio status. Lá, as damas notaram o belo Lord Cesar parado não muito longe delas. Ele abriu um sorriso brilhante e as cumprimentou muito cortesmente. Olá. Damas. Elas responderam rapidamente. Oh meu. Você está aqui? Estávamos procurando por você. Toda a atenção estava em Cesar. E Adele pensou consigo mesma. Cesar. O destino e o queridinho dos deuses. O escolhido de Bonaparte ou um abençoado pela deusa do mar. Todos esses títulos lhe caem bem. Mas por algum motivo, ele parecia desinteressado naquelas garotas. Seus olhos pareciam distantes e vazios. Ebony lembrou Adele, devemos ir antes que eles nos notem. Sim, as duas saíram do jardim movimentado. Adele não sabia que Cesar estava observando por trás. Uma garota perguntou a ele, o que há ali? Cesar respondeu, acho que acabei de ver uma sereia. A garota loira olhou na direção que Cesar estava falando. Mas uma mão firme cobriu seus olhos, ela estava bem ali. Era a voz de Cesar. Essa ação fez a garota ficar extremamente envergonhada. Parece que você gosta disso. Hein? Cesar sussurrou em seu ouvido. Fazendo a pele ao redor de sua orelha ficar vermelha, você virá de novo hoje? Estarei esperando. A jovem imediatamente lembrou de algumas cenas que ocorreram entre os dois antes. Cesar, se você prometer pensar em mim seriamente, eu voltarei a vê-lo. Cesar fingiu sorrir com os olhos semicerrados. Depois imediatamente olhou para ela com um olhar gelado. A maneira como ela falava era tão arrogante que o fazia querer esbofeteá-la imediatamente. Por algum motivo, essas pessoas gostavam tanto de subir em sua cama. Ele já tinha se interessado por essa garota loira. Mas agora esse sentimento havia desaparecido. Cesar imaginou uma sereia com cabelo verde escuro passando por ali. Ele se virou para a garota loira e despejou palavras de desdém, você é fofa. Mas também é muito chata. Ela imediatamente ficou em silêncio. Atordoada, Cesar não se importou com a raiva da garota e virou as costas para sair. A loira, com lágrimas nos olhos, mostrou uma expressão amuada, estou indo embora. Cesar respondeu indiferente, então. Vá com calma. Ele se afastou entediado, enquanto a loira ficava chorando copiosamente. Cesar acendeu um charuto e pensou na sua sereia. Ele caminhou em direção à floresta, murmurando para si mesmo, tenho certeza de que ela foi por aqui. Deixe-me ir. O grito agudo de uma garota o fez parar. À distância, uma jovem estava sendo intimidada por um homem. Ela não era outra senão Adele. Alguns minutos antes, Adele estava indo para a fonte com seus sapatos apertados quando tropeçou em uma pedra. A dor excruciante fez Adele cair imediatamente para a frente. Ebony exclamou em pânico, senhorita. Isso não é bom. Preciso verificar seu pé imediatamente. Quando os sapatos foram removidos, o pé de Adele estava com bolhas e arranhões a ponto de sangrar. Ebony ficou extremamente assustada, senhorita. Isso é realmente ruim. Você não pode andar nessa condição. Adele, suando e tentando suportar a dor, respondeu, você tem algum anestésico? Eu posso aguentar um pouco mais. Ebony ficou espantada, senhorita.
A empregada mordeu o lábio para suprimir sua raiva. Depois se curvou e disse que encerraria a lição por hoje. Vou trazer uma cadeira para você. Enquanto isso, por favor, enxague o seu pé. Voltarei em breve. Adele sentou-se junto à fonte, a dor diminuindo enquanto ela mergulhava o pé na água fria. Não importava o quão difícil fosse a lição. Adele sabia que não era nada comparado a quando ela estava lutando nos becos de Kimura. De repente, atrás de Adele, havia risos e conversas, eram os nobres conhecidos de Cesare. Adele ficou muito preocupada porque eles estavam caminhando em sua direção. Eu tenho que me esconder. Pensando assim, Adele rapidamente se escondeu atrás da fonte. Os homens estavam discutindo algo sobre o coração de uma sereia. Depois mudaram o tópico para Lady Lucrezia. Ela não estava presente hoje porque Lord Delaval ordenou que ela refletisse sobre si mesma. Adele, que estava por perto, ouviu tudo o que eles disseram, mas permaneceu em silêncio, escondida atrás da fonte e esperando que eles fossem embora. Quando ela não pode mais ouvir suas vozes, saiu de seu esconderijo, mas imediatamente cruzou olhares com um homem. Ele sorriu com deleite. Olha o que temos aqui. Ele agarrou a mão de Adele e gritou, ei, venham aqui e vejam. Há uma garota escondida atrás da fonte. De repente, uma dor atravessou seu pé, fazendo Adele cair na água. Seu corpo inteiro agora estava encharcado. Um amigo franziu a testa e lembrou o homem rude. Ei, não se comporte de maneira tão grosseira. O homem resmungou em resposta, eu não a empurrei. Ela caiu sozinha. Adele lutou para se agarrar à borda da fonte. Seu vestido encharcado acentuando suas curvas, fazendo-a parecer incrivelmente atraente. Os homens ficaram olhando em transe. De repente, um pensamento perverso cruzou a mente do homem rude. Ele sorriu maliciosamente e lançou um olhar lascivo para Adele. Eu acabei de pegar uma sereia em vez de uma garota? Quem é você? Parece que está tendo problemas com esses sapatos. Não é? Você não parece uma nobre, sua roupa se assemelha à de uma empregada. Por que você não diz nada? Está com medo de ser punida se falar? Com isso, ele puxou o braço de Adele com força. Os outros tentaram pará-lo. Henry, pare com isso. Esta é a propriedade dos Bonaparte. Ele gritou, e daí? Quem se importa? Não vê que estou ocupado lidando com essa empregada? Não é como se a família Bonaparte fosse realeza. Adele finalmente falou, se você continuar com esse comportamento, temo que algo desagradável aconteça. Quero dizer, puxar meu braço assim não é uma etiqueta adequada. Eles ficaram surpresos, ela fala como uma nobre. Adele levantou a voz, solte-me. Ou você vai se arrepender. O grupo ficou em silêncio atordoado. Mas logo ficaram ainda mais animados. Você está brincando? Você é uma tutora? Espere. Suas mãos são bastante ásperas. Parece que ela se infiltrou aqui. Sério? Bem, isso é ótimo. Há muitos clientes distintos esperando por ela. Adele gritou e tentou se libertar de seu aperto. Mas a força de uma garota frágil não podia se igualar à de um homem forte. Ele continuou a proferir palavras vulgares, tratando-a como um objeto de diversão. De repente, houve o som de passos pesados atrás. Os homens imediatamente mostraram sinais de medo. Lord Cesare, a frieza e o rosto mortal fizeram os homens ficarem cautelosos. Oh, Cesare agora voltou como Lord. Hein? Acho que acabei de ouvir alguém me chamar de idiota Cesare. Não foi, Henry. O homem vulgar agora estava suando. Cesare continuou a avançar e falou, Lord Fetch certamente ficará encantado ao ouvir isso. Ele está ocupado bajulando a família Bonaparte com seu corpo velho só para pegar alguns trocados de mim. E até Lady Fetch foi arrastada para depender da minha piedade. Henry gritou com raiva, o que você acabou de dizer? Seu desgraçado. Ele pretendia avançar e bater em Cesare. Mas foi impedido pelos outros. Lord Cesare, por favor, pare. Suas palavras passaram dos limites. De repente, Cesare agarrou o ombro de Henry e proferiu palavras mortais. Vocês homens são os que passaram dos limites ao tratar minha irmã como uma prostituta. Henry agora estava assustado e extremamente aterrorizado. Essa garota. Ela é a irmã de Cesare? As pessoas ao redor também ficaram atônitas. Espere, espere. Irmã? O que isso significa? Cesare chamou seu nome suavemente. Adele.
Ele entrou na fonte e colocou seu casaco sobre ela. Seu rosto mostrava imensa piedade e preocupação. O que diabos aconteceu com você? Adele ficou um pouco surpresa com a intensa performance de Cesar. Mas rapidamente recuperou a compostura e cooperou com ele. Ela olhou para os homens. Vendo seus rostos pálidos de medo. Ela falou hesitante: irmão. Como você chegou aqui? Henry gritou impacientemente: você é um mentiroso? Todos neste território sabem que você não tem uma irmã. Cesar franziu a testa e disse severamente: não antes. Mas agora eu tenho uma. Meus pais sempre se amaram. Mas por que eu tenho que explicar isso? Henry sabia que tinha cometido um grande erro. Mas ainda tentou justificar: como poderíamos saber disso? Quando ela está descalça e ferida assim? Adele finalmente falou: sinto muito. Eu estava praticando andar para não envergonhar a família Bonaparte. E me machuquei. Eu disse a Ebony para pegar remédio. Mas não esperava que isso acontecesse na mansão Bonaparte. As pessoas atrás imediatamente ficaram em silêncio. Cesar sorriu levemente, satisfeito com suas habilidades de atuação. Ele levantou Adele em seus braços e disse com pesar: eu te disse para não se esforçar tanto. Você não precisa se machucar assim. Adele também atuou, mas se eu me tornar motivo de riso para todos. Então, Cesar beijou sua testa e interrompeu, como membros de uma família. Não devemos falar assim. Você não precisa se preocupar com nada. Adele ficou surpresa com essas palavras repentinas: família? Nunca ouvi ninguém dizer essa palavra para mim antes. Todos os nobres falam assim com suas famílias. Como devo responder a essa gentileza calorosa e falsa para parecer uma dama? Ela segurou o rosto de Cesar e beijou sua bochecha. Obrigada. Irmão. Cesar ficou momentaneamente surpreso com o comportamento inesperado. Mas rapidamente se recompôs, colocando uma fachada para desempenhar seu papel de forma convincente. De fato, o público atrás deles acreditou completamente no ato. Eles até comentaram sobre o quanto os dois se pareciam. Ainda fervendo de raiva, Cesar continuou: então, vocês ainda querem um encore com minha irmã? O grupo de homens, em um estado de dissonância, gaguejou: isso foi apenas um erro. Não queríamos dizer isso. A voz de Cesar caiu para um tom mais baixo. Ah. É mesmo? E se a garota não fosse minha irmã? Os homens não puderam deixar de sentir um crescendo de medo. Suas vozes implorando por perdão. Tudo bem. Não se preocupe tanto. Um deles, com um tremor na voz, perguntou: então, isso significa que você vai nos perdoar? Cesar sorriu e deixou uma nota de aviso: eu vou assediar vocês. Independentemente de qual família vocês venham e, desculpe-me. Isso foi apenas um erro. No caminho que leva a uma pequena floresta ensolarada cheia de vegetação vibrante. Tanto Cesar quanto Adele permaneceram em silêncio, sem trocar uma única palavra. Ela instintivamente segurou firmemente o manto dele. Você está se sentindo cansado? Apenas aguente um pouco mais. Estamos quase lá. O tom gentil de Cesar permaneceu consistente porque ele sabia que havia duas garotas atrás da árvore. Olhando para eles. Quando voltaram para a mansão, Cesar finalmente revelou seu verdadeiro eu. Quanto tempo mais eu tenho que segurar essa pose? Adele respondeu suavemente: desculpe. Eu vou descer imediatamente. No momento em que seu pé tocou o chão, uma onda de dor imediatamente ressoou, fazendo Adele desabar. Cesar deixou cair palavras duras de forma indiferente: que encrenqueira. Onde está a Ebony? Adele respondeu: eu não consegui me mover. Então ela foi pegar uma cadeira para mim. Cesar tocou uma nota de arrogância: isso não foi minha diretiva. Eu não queimo dinheiro apenas para contratar alguém que não consegue nem manter os pés firmes. Adele tremeu ao responder: isso foi culpa minha. Eu nunca tive a intenção de te envolver em uma situação assim. De repente, uma dor aguda atravessou seu cérebro. Adele franziu a testa, tentando segurar um grito enquanto o sapato de Cesar pressionava seu pé inchado. Você fica excitada sendo provocada por tantos homens assim. Você tem esse hábito estranho desde que vagava pelas ruas? Você só quer que esses homens mostrem sua masculinidade? Cesar pressionou mais forte em seu pé ferido e rosnou: se não, por que eles iriam querer fazer coisas tão indecentes no território Bonaparte? Sob o tormento de Cesar e o tratamento excessivo da Lady Flávia,
Adele pode continuar a ficar na propriedade Bonaparte e cumprir o contrato? Por favor, curta e se inscreva no canal para ver o que acontece a seguir. Obrigado por assistir.